Olá, galera do 7º ano da Escola Dinâmica. É uma satisfação imensa em ter vocês mais uma vez. E digo mais, pela última vez esse ano com nossas aulas gravadas. Graças a Deus, nós, pelo menos esse ano, não teremos mais aulas gravadas, essa é a última vez. E espero que o ano que vem tenhamos somente aulas presenciais, que essa pandemia vá embora o mais rápido possível, que todos nós estejamos vacinados, e que tudo corra no mais normal possível. É claro que a gente nunca pode viver sem a informática, sem o computador, porque sem ele nós não poderíamos ter dado andamento aos nossos estudos esse ano. Eu agradeço todos os dias a Deus por me dar saúde, dar inteligência ao ser humano, para que ele tenha esse discernimento para poder ter acesso à construção dessas máquinas que são tão importantes na nossa vida, que é o computador e também a internet. Então hoje a gente vai gravar nossa última aula falando sobre o clima e a vegetação do Brasil. Porque é importante falar sobre o clima e a vegetação do Brasil, porque ambos andam sempre juntos, o clima e a vegetação. A vegetação é considerada o espelho do clima. E o Brasil, como é um país muito extenso, territorialmente falando, no sentido norte e sul, vai apresentar uma grande variedade climática, assim como também uma grande variedade vegetacional. Então, venham só, meus queridos alunos, vamos começar a falar da região norte do Brasil. A região norte é uma região que apresenta temperaturas muito elevadas, chuvas constantes, devido justamente à grande quantidade de vegetação existente na região e de rios também. Qual o clima encontrado na região norte? O clima da região norte predominante é o equatorial, quente e superúmido. Esse clima equatorial quente e superúmido encontrado na região norte se dá por quê? Porque a região norte ela é recortada pela linha do Equador. Se ela está recortada pela linha do Equador, eu vou ter aí um clima equatorial. Por que quente? Porque os raios solares, meus queridos alunos, eles incidem diretamente na linha do Equador. E aí, consequentemente, a maior incidência raio solar no globo terrestre é nas áreas equatoriais. Logo, a linha do Equador, ela incide diretamente, o Sol incide diretamente na linha do Equador, no qual ela vai, de uma certa forma, proporcionar uma temperatura mais elevada. E essa temperatura elevada, associada à grande quantidade vegetacional e à grande quantidade de rios, vai haver aí uma grande evaporação da água dos rios e uma grande evapotranspiração da vegetação, o que vai promover na região uma grande condição de chuva. Para você ter ideia, o índice pluviométrico da região equatorial do globo é em torno de 2.500 milímetros anuais, o que é fora da média nacional. Quanto a média nacional é de 1.800 milímetros anuais, a região norte é de 2.500 milímetros anuais. Ou seja, chove demais. Chove constante, todos os dias chove na região norte, justamente por conta dessa associação. Temperatura elevada com o quê? Com grande quantidade de rios e vegetação. E aí eu tenho essa associação que, de certa forma, vai promover uma elevação nos índices pluviométricos da região. Então, o clima da região equatorial, da região norte, é o clima equatorial quente e superúmido, no qual tem esse processo de elevação de temperatura associado a grande índice de evapotranspiração. Beleza? E com relação à vegetação, qual a vegetação que nós temos na região norte? Vamos associar logo os dois juntos, o clima e a vegetação. A vegetação que vai ter na região norte é a floresta amazônica. Floresta amazônica recebe esse nome só a vegetação que compreende ao Brasil, porque ela não está só no Brasil, ela está nos países circunvizinhos. Para os países vizinhos é chamada de floresta equatorial.
Então a área que não compreende o Brasil é chamada de floresta equatorial. Mas como a gente está falando exclusivamente de Brasil, só aí de floresta amazônica. Floresta amazônica, ela apresenta uma característica como densa, latifoliada, heterogênea e perene. Densa porque é fechada, latifoliadas, folhas largas, heterogênea, várias espécies, e perene porque é verde o ano todo. Heterogênea porque apresenta várias espécies. Essa formação vegetacional, ela foi fortemente impactada pela ação antrópica, não é? E é constantemente impactada, e ela está dividida em 3 patamares vegetacionais. Quais são eles? Mata de várzea, mata de igapó e mata de terra firme. A mata de igapó, meus queridos alunos, é uma vegetação de pequeno porte, encontrada dentro do leito dos rios, do tipo hidrófila. Hidro quer dizer água, fila ou planta. Então, essa vegetação ela é de pequeno porte e está sempre nas águas dos rios, como por exemplo a Vitória Régia, faz parte dessa formação vegetacional, então é chamada vegetação hidrófila, beleza? De pequeno porte, chamada de mata de igapó. É o primeiro patamar vegetacional da floresta amazônica. Depois eu vou ter um segundo patamar vegetacional, que é a mata de várzea. A mata de várzea é uma formação vegetacional que está localizada nas margens dos rios e ela é constantemente inundada quando o rio atinge a pré-mar, que é o nível mais alto da maré. Essa vegetação também é chamada de mata de ciliar ou mata de galeria. Ela é de médio porte e aí tem como exemplo a seringueira. Fica nas margens dos rios, e é constantemente inundada quando o rio atinge a pré-mar. Do tipo tropófila, porque adapta a um terreno seco e a úmido, seco quando o rio está na baixa mar e úmido quando está inundado. Então esse solo ele tanto fica seco como úmido. E aí a vegetação é do tipo tropófila, ok? E o terceiro patamar, a mata de terra firme. Como o próprio nome já diz, essa vegetação ela nunca é inundada, distante dos rios, Eu vou ter aí uma mata com árvores de grande porte, que pode até chegar até 60 metros de altura, como aí o cedro, a castanheira, o ipê, São árvores de grande porte que abrangem essa área denominada como mata de terra firme. Então essas as formações vegetais que eu tenho na região norte do Brasil. Sai da região norte, vamos para a região nordeste, que constitui 2 tipos vegetacionais e 2 tipos climáticos também. Falar logo do tipo climático. Quais são os climas que apresentam o nordeste? Um no litoral e outro no interior. No litoral eu vou ter aí o clima tropical úmido, que vai desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, mas no Nordeste até o sul da Bahia. Essa formação de clima tropical apresenta chuvas concentradas no inverno durante 3 meses e estiagem durante 9 meses durante o ano, com 2 estações do ano apenas, verão e inverno. Essa vegetação esse tipo de clima forma-se no oceano, e invade o litoral pelo nordeste até ser barrado no plano da Borborema, não deixando as nuvens infiltrarem no continente, que depois a gente vai falar disso aí. Já a vegetação é a Mata Atlântica. Mata Atlântica, formação vegetacional, que vai desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, no caso, no Nordeste até o sul da Bahia. Essa formação vegetal apresenta características iguais da Mata Atlântica, densa, latifoliada, heterogênea e perene. Foi fortemente impactada pela ação antrópica, ou seja, pela ação do homem, porque acabaram, de certa forma, retirando para substituir pelas casas e por prédios e rodovias, já que a Mata Atlântica ela está no meio urbano, localizada próximo ao litoral. E aí, dos 100% que existia no período colonial,
essa formação foi reduzida a apenas 7% da cobertura vegetal nativa, o que acabou sofrendo esse forte impacto ambiental, pelo homem. A Mata Atlântica tem como indicador a Imbaúba, vegetação esta, quando a gente vê ela, quando a gente a vê, a gente sabe que ali foi ou vai ser uma área de Mata Atlântica, por isso que ela é considerada um bioindicador, só nasce em área de Mata Atlântica, ok? Essa é a formação da Mata Atlântica, onde eu tenho clima tropical úmido. Vamos agora para o interior do Nordeste. No interior do Nordeste, eu tenho um clima semiárido. Por que o clima semiárido? Como eu falei anteriormente, o Planalto da Borborema barra a penetração das nuvens no continente. Por barrar a penetração das nuvens no continente, as chuvas são escassas no sertão nordestino. Então, o Planalto da Borborema funciona como uma barreira orográfica, impedindo a penetração das nuvens no continente, no qual não vai apresentar uma condição de chuva na região. Essa formação vegetal, ou essa formação climática, tem uma estiagem prolongada, ao qual vai apresentar um índice pluviométrico de apenas cerca de 500 milímetros anuais, o que é muito baixo em relação às médias de chuvas do Brasil. E adaptada a esse tipo climático, de clima semiárido, eu vou ter uma formação vegetacional da caatinga. A palavra caatinga, de origem tupi-guarani, que quer dizer mata branca. Quando os índios tupis-guaranis adentravam no sertão nordestino, observava uma vegetação de cor cinza esbranquiçada, monótona, e passavam a chamar essa vegetação de caatinga, que na minha concepção é uma das vegetações mais exuberantes do Brasil. É uma vegetação endêmica, que só existe no Brasil, não existe canto nenhum do mundo. Você jamais vai encontrar uma caatinga na Europa, caatinga na Oceania, só vai ter no Brasil. Essa formação vegetacional, ela é dividida em dois tipos vegetacionais, que é a vegetação xerófila, constituída por cactáceas, cactos, mandacarus, chique-chique, coroa-de-frade, que é uma vegetação destituída de folhagem coberta por espinhos, acumulando água em seu caule para suportar os longos períodos de estiagem. E uma vegetação caducifólia, caduca ou decídua. Então, é uma vegetação que perde as folhagens no período de primavera e verão para diminuir a evapotranspiração, já que essa região chove intensamente, ou é seca por demais durante esse período de verão, que dura praticamente 9 meses. Quando vem os primeiros pingos de chuva, no inverno, que dura cerca de um mês apenas lá, a vegetação ela começa a ficar toda verde, liberando um cheiro muito gostoso, é muito cheirosa a região da Caatinga, no período que a vegetação está totalmente verde, e eu particularmente adoro essa região. Se eu pudesse, um dia eu teria uma fazendazinha na área da Caatinga nordestina, para poder descansar nos períodos em que estivesse folgando, porque o sertão é belíssimo e riquíssimo. A fauna sertaneja também é muito bonita, os animais constituídos basicamente por roedores, algumas aves de rapina e alguns répteis constituem a fauna da Caatinga nordestina. Saindo do sertão, saindo do Nordeste, vamos chegar aí ao Centro-Oeste brasileiro. Centro-Oeste brasileiro, eu vou ter aí o chamado Cerrado. Cerrado apresenta uma vegetação muito parecida com a da Caatinga, mas primeiro eu quero falar do clima do Cerrado. O clima do Cerrado é o tropical semiúmido, com chuvas concentradas durante o verão e o inverno seco. Por que as chuvas são concentradas no verão? Porque as chuvas ocorrem lá por influência da massa equatorial continental que se forma na região norte. Durante a elevação da temperatura no verão, a evapotranspiração é muito grande, formando nuvens gigantescas que abrangem o sertão ou a região do Centro-Oeste, promovendo aí uma concentração de chuvas durante a época de
de verão. Quando vem inverno, a temperatura cai consideravelmente na região norte, influenciada pela MPA, massa polar atlântica, e a evapotranspiração e a evaporação das águas dos rios diminui, e aí as nuvens vão ser menores e não vão chegar à região centro-oeste. Logo, o centro-oeste só tem chuvas influenciadas por conta da região norte do Brasil. Logo, eu vou ter um clima aí tropical semi-úmido, com índices pluviométricos em torno de 1.500 milímetros anuais. Não é uma quantidade de chuva, digamos assim. O ar lá é extremamente seco, por ausência da marinidade, já que não está próximo de nenhum oceano. E aí eu vou ter esse tipo de como é que se diz? Ar seco na região, ok? Então, essa formação climática da região do centro-oeste. Vamos falar agora sobre a vegetação, que é o cerrado. Cerrado também chamado de savana brasileira. Vegetação distribuída de folhagem coberta por espinhos, árvores com troncos e galhos retorcidos, folhas raquíticas e composta por gramínea, que é isso que vai diferenciar ela da caatinga nordestina. As gramíneas da caatinga eu não tenho gramínea, e no cerrado eu vou ter gramínea, ao qual eu vou ter essa formação vegetal típica do cerrado, que foi fortemente impactada pela ação antrópica devido à retirada dessa vegetação para a fabricação de carvão vegetal. Então eu tenho essa formação vegetal típica do centro-oeste brasileiro. Temos também um pantanal, né? Vegetação de transição entre a floresta amazônica e o cerrado, do tipo tropófila, adaptada a dois tipos de solo, um úmido e um seco, que durante as chuvas a planície pantaneira ela fica alagada, é uma planície alagável. Durante a estiagem fica totalmente seco, mas a vegetação continua lá, vegetação do tipo tropófila, adaptada a um solo úmido e a um solo seco. Saindo do centro-oeste, vamos para o sul do Brasil, onde vamos encontrar ali a chamada mata de araucária, falar e também os campos, mas vamos falar primeiramente do clima. O clima é denominado clima subtropical, sub porque está abaixo do trópico de Capricórnio. É a única área do Brasil que vai encontrar as 4 estações de ano bem definidas: outono, verão, inverno e primavera. Por conta disso, essa formação climática, ela vai apresentar também uma vegetação adaptada a esse climático, né? Onde eu vou ter as 4 estações bem definidas, né? E aí eu vou ter lá o tipo de vegetação denominado como mata de araucária, com uma vegetação que foi fortemente impactada, sobrando cerca de 1% da cobertura vegetal nativa, por ser sua madeira ser mole, e aí é muito bom para a produção de celulose e papel. E aí, consequentemente, ela foi retirada por quase total na região sul do Brasil. Ela é do tipo folhagem aciclo-folhada, ou seja, em forma de agulha, para evitar o contato com o ar frio durante o inverno na região. Hoje, a madeira araucária é muito utilizada, o fruto da araucária é o pinhão, para gastronomia. Muitas pessoas se alimentam do pinhão da araucária, que é muito importante na gastronomia gaúcha ou sulina, beleza? E os campos? Os campos são regiões extensas constituídas basicamente por gramínea, né? E está localizado nas regiões onde o frio é mais intenso, né? Tendo o frio mais intenso, a vegetação vai ser constituída basicamente por gramínea, porque não tem condições de ter árvore de grande porte nessa região, né? Então, é chamada os campos sulinos. Em outras áreas também são chamados de pampas, né? Chamado também de estepes, né? Mas aí no Brasil a gente chama de campos. Existem campos limpos, constituídos somente por gramíneas, e os campos sujos, constituídos não só por gramíneas, mas também por alguns arbustos aqui e acolá. Essas formações vegetais que nós temos no Brasil. Não falei da região sudeste, porque a região sudeste é uma região que apresenta um mosaico vegetacional das regiões que a gente falou, já que faz fronteira tanto com o nordeste quanto com o sul, quanto com o centro-oeste e também com o litoral, apresentando um pouco de cada formação vegetal e climática dessa que a gente falou, com exceção apenas do clima da região norte e da floresta amazônica, que não aparece na região sudeste.
Então, gente, vou ficando por aqui. Um abraço a vocês, que Deus abençoe. Tenham excelente férias, um excelente descanso e até o ano que vem, se Deus quiser, com aulas presenciais e não mais com aulas gravadas.